Muito bom dia a todos. Início de uma boa semana, é segunda-feira, live e é live. Pessoas estão começando a voltar de férias e a hora realmente de regressar as mangas e começar a aplicar o nosso plano 101 na prática. Como se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, através de se tornar uma pessoa maior. Isso que vimos durante nossas últimas aulas, a importância de se tornar maior. O que significa se tornar uma pessoa maior? Antes, e isso que nós vamos fazer hoje, antes de mais nada, devemos realmente avaliar a nossa expectativa. O que nós queremos, o que se chama uma pessoa melhor. O que nós devemos exigir de nós. Porque já vimos, exigir de mais ou exigir de menos não dá certo. Por isso, temos que realmente descobrir o número do plano. Qual que é o plano que vamos aplicar? E vamos começar até com uma historinha. Que, aliás, em vez de uma historinha, considero isso aqui uma boa piada. Um judeu, viajando, acabou de dividir um quarto num trem com um general russo, na época do Tsar. Já que era uma noite de viagem, e o lugar, estação que o judeu tinha que descer, era de madrugada, 4 horas de madrugada. Ele avisou o condutor, aquele que cuidava daqueles cabines, falou: olha, faz o seguinte, um pouco antes de 4 horas me acorda, assim quando o trem vai passar e vai parar naquela estação que eu devo descer, eu vou poder descer. E assim foi. Acordou ele, e realmente ele desceu do trem e voltou para sua casa. Assim que ele entrou na sua casa, na cidadezinha onde que ele morou, a esposa dele, sua senhora, ficou chocada. Ele estava vestido com as roupas do general. Lá na calada da noite, no escuro, ele não percebeu de quem que ele está pegando, de que roupas que ele está pegando. Ele pegou a roupa do seu vizinho e se vestiu com as roupas do general. Entrando em casa, sua esposa perguntou para ele: me diga, você tá tudo bem contigo? Você está bem? Ele falou: por que não? Ele falou: dá uma olhada no espelho e vê como que você está vestido. Ele foi até o espelho e percebeu que ele está vestido com roupas do general. Ele falou para a esposa dele: você sabe o que aconteceu? Eu acho que o condutor, em vez de me acordar, acordou o general. Por isso quem está aqui agora é o general. Obviamente, é uma história gozada. Mas será que muitas vezes a gente se confunde quem que nós somos? Se nós somos aquela pessoa que por erro vestiu uma roupa que não é dele, mas continua sendo a mesma pessoa, ou é a roupa de general, por isso é o general que se acordou. E o que isso tem a ver com nós? Vamos de novo voltar para estudar um pouquinho da Bíblia. E depois vamos trazer isso à nossa realidade. Quando os judeus, o povo judeu, ainda no deserto, construíram aquele templo portátil, chamado Mishkan, um dos mandamentos principais era
de construir uma arca para as tábuas da lei. E essa arca, diz a Bíblia, que tinha que ser feito de madeira de acácia. Uma madeira especial, madeira de acácia, e tem os tamanhos como que tinha que ser aquela arca, é o tipo de uma caixa. Depois o versículo continua e diz o seguinte: cubra com a camada de ouro puro, interna e externamente, e faça uma beirada de ouro em todo o redor da sua parte superior. O grande comentarista Rashi nos explica o seguinte: foram ordenados para fazer não uma arca, eram 3 arcas, 2 de ouro e uma de madeira. Cada uma tinha 4 paredes e um fundo, e elas eram abertas em sua parte superior. Ele colocou a arca de madeira dentro da de ouro e a outra de ouro no interior da de madeira, e cobriu a borda superior com ouro. Assim, a arca de madeira ficou revestida pelo lado de dentro e pelo lado de fora com ouro. Ou seja, em primeiro lugar, uma caixa de ouro. Dentro da caixa de ouro, uma caixa de madeira. Dentro da caixa de madeira, mais uma vez, uma caixa de ouro. E depois cobriu a borda superior com ouro. Por isso, eram, na realidade, 3 caixas, 3 arcas. E dentro daquelas caixas, colocaram as tábuas da lei. E assim, que as tábuas da lei foram carregadas de um lugar para outro lugar. O que esse assunto nos ensina? Nós sabemos que o verdadeiro templo, o templo de Jerusalém, hoje não existe. Mas existe um templo dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um templo sagrado dentro dele. E a Kabbalah nos ensina isso que interessa para nós. Que a estrutura psicológica do ser humano, sua estrutura psicológica, ele consiste de 3 camadas. E sobre essas 3 camadas vamos se aprofundar agora. A nossa estrutura psicológica consiste de 3 camadas, um dentro do outro. Aquele que é o mais profundo, que é quase invisível, está tão profundo dentro de nós que ele é totalmente invisível. Aquela camada, ela é feita de ouro puro. O que significa? Há dentro de nós algo que logo vamos ver por que ela é chamada a arca sagrada, que ela é tão profunda que muitas vezes ela é desconhecida até para a própria pessoa. Ele não está ciente daquela arca sagrada profunda feita de ouro puro que está dentro dele. Vamos logo voltar para entender melhor sobre essa arca profunda. Dentro daquela arca profunda feita de ouro puro, tem uma outra arca, uma outra camada psicológica, vamos chamar ela, que ela realmente representa nossos sentimentos, nossos chamados moods, que em português é traduzido como nossos humores, instintos e desejos. Isso é a camada do meio. Logo vamos ver a ligação dela com madeira. E por último, ou seja, mais por fora, tem mais uma camada, mais uma arca. É uma arca, uma camada que representa o nosso psique, que é através da nossa conduta prática, behavior, como que a gente se comporta, comportamento.
Comportamento também inclui nossos pensamentos ativos, palavras e atos. A diferença de ouro puro e madeira é muito simples. Madeira é algo que com o tempo ele pode apodrecer. Quando fica molhado, sabemos que madeira, não toda madeira aguenta. E ela realmente passa mudanças. Ouro é algo que sempre é ouro puro de início até o fim. Essas três arcas que tivemos no templo, já vimos que eles representam as três dimensões da psique humana, da nossa estrutura. Aquela arca mais íntima, que foi feita do ouro puro, aquele que é o mais íntimo, aquela caixa, terceira caixa, que está por dentro, ela representa a dimensão mais profunda da nossa alma. Ela é ouro puro. Já que nós vimos que cada um de nós possui uma alma, que ela é uma centelha de Deus, que é a essência da nossa identidade. Isso é o mais importante que nós temos dentro de nós. É ouro puro. Jamais que isso pode mudar. É algo que sempre vai manter a sua santidade. Da mesma forma como ouro vem do material inorgânico e não é sujeito a nenhuma mudança, assim também a essência pura da nossa alma, de ouro, ela não pode ser alterada, nunca vai ser alterada. Independente, quando fomos abusados, ou que a gente se abusou, tanto faz, o núcleo da nossa consciência sempre continua sendo ouro puro. Aliás, nós vamos ainda voltar para isso, porque o assunto é profundo. Isso é o segredo da nossa teshuvá, arrependimento, que temos que voltar. Voltar para quê? Voltar para a nossa essência, porque nossa essência nunca pecou. Ela sempre é ouro puro. Mas sobre isso ainda voltaremos. Mas isso é a camada mais interior que existe dentro de cada um de nós. Ouro puro. A arca no meio é feita de madeira. Ela reflete aquele que é mais visível e consciente do nosso psique, da nossa personalidade. E da mesma forma como madeira, mesmo características que madeira possui, essa camada do meio da nossa alma, é onde que nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades passam pelas muitas mudanças durante nossas vidas. Nós podemos refinar e trabalhar bem nessa área do meio, que ela se torna algo precioso e bonito. E às vezes a nossa personalidade pode se tornar podre e triste. É uma área de conflito. É nosso dia a dia. É madeira. Madeira pode se tornar uma arte, pode se tornar alguma coisa refinada e bonita, ou, se a gente não cuida bem da madeira, ela apodrece e é estragada. Essa caixa, ou, vamos dizer, esse nível, essa camada da nossa alma, vacila entre os extremos, que é a nossa realidade. Muitas vezes a gente se sente com ideais fortes, elevados, virtuosos e espirituais. Mas tem momentos na nossa vida que a gente se sente podre, negativo. Nós temos ambições escuras, tendências ruins. E a gente se sente podre mesmo. A gente sente que dentro de nós há podridão.
Isso é a camada do meio, madeira. E por fim, temos a terceira camada, que é totalmente por fora. E ela, de novo, é ouro puro. O que isso significa? Quando se chega no momento, nas horas, nos momentos da nossa vida que devemos decidir como que vai ser, quando queremos realmente avaliar como que vai ser o nosso comportamento, decidir as nossas atitudes, tomar o rumo na vida, a Torá nos fala que você somente tem uma opção. É ouro puro de novo. Nosso comportamento, a prática, ela tem que ser independente daquilo que está acontecendo dentro de nós. Não é porque que temos tendências ruins ou desejos negativos, ou que a gente se sente podre. Isso é o motivo para poder expressar aquilo na prática de uma forma negativa. Nosso comportamento sempre tem que ser perfeito. Perfeito. Não existe meia perfeito. Tem que ser correto. É uma opção que nós temos e devemos usá-la até o fim. Não tem compromisso entre certo e errado. Não tem pouco certo. Comportamento, isso podemos realmente se comportar 100% certo. Nossas emoções, não. Quando se trata sobre emoções, nós não temos essa escolha. A briga que existe entre nós, entre o bem e o mal, na área dos desejos e sentimentos, ela é constante. Temos uma alma animal que ela realmente vai tentar, com todos os meios que ela possui, nos mostrar como o caminho errado é o melhor para nós. Mas a escolha é nossa. Quando chega a área da prática que inclui nossos pensamentos, fala e ação, nós devemos ser ouro puro. Podemos às vezes sentir que nossas personalidades por dentro é uma bagunça total. É uma bagunça na nossa personalidade. Podemos sentir que dentro de nós tem demônios até, tentando nos puxar para um abismo. Mas, a mais que a gente pode se entregar. Jamais que nós podemos se entregar para esse lado negativo e deixar eles conduzir a nossa vida. A vida na prática, devemos sempre lembrar, quando chega na prática, devemos sempre lembrar que apesar que dentro da nossa, vamos dizer o seguinte, essa situação do meio, essa arca do meio, há bagunça e há conflito. Mas a nossa conduta na prática sempre tem que espelhar aquele íntimo da nossa alma que é ouro puro. E isso é o que nós devemos hoje concluir como passo número 1 de ter como um objetivo e um plano. Podemos até se sentir podre por dentro, egoísta. E conforme as palavras do Tânia, até abominável e asqueroso por dentro. Sabendo o que passa na nossa cabeça, é um verdadeiro depósito de lixo. Mas, ao mesmo tempo, devemos ficar cientes e sempre lembrar a beleza e o esplendor do íntimo da nossa alma, que ele é ouro puro. E a nossa conduta tem que ser de acordo com o íntimo da nossa alma. Agora, isso na realidade, o que nós vimos hoje, vai ser a planta baixa, o blueprint, como se fala em inglês, de tudo que nós vamos ver daqui para frente. Que isso é a linha básica de Tânia.
O Tânia nos diz o seguinte: nós não somos tzadikim, pessoas justas, que nenhum pensamento negativo passa na nossa cabeça. Sim, temos desejos ruins, temos vontades negativas, isso tudo é verdade. Isso é quem que nós somos. Mas nosso comportamento, temos toda a escolha e toda a bagagem de ser pessoas melhores. Antes do Tânia, a diferença entre uma boa pessoa e uma pessoa ruim era entre um pecador e uma pessoa que nunca peca. O Tânia nos ensina o que é o Tânia, o sagrado livro do Tânia, pelo autor do Tânia, Rabbi Shneur Zalman, quem que fundou o movimento do Chabad. Vai nos ensinar o que acontece dentro de nós. E vai nos mostrar que é perfeitamente normal, se nós podemos usar essa palavra certa, de cada um sentir dentro de nós essa dualidade, essa briga, essa disputa entre o bem e o mal. Mas jamais que isso deve influenciar a nossa conduta para ser, às vezes, bom e às vezes ruim. Não, sempre vai ser bom. Sempre refletindo o ouro puro, aquela caixa mais íntima que existe na nossa alma, que ela é ouro puro. Agora, a pergunta é, será que isso é possível? Eu sei que todos vocês estão pensando, uau, que plano estranho. Por dentro, ouro puro, ótimo, faz sentido. O que nós sentimos no nosso dia a dia? Bagunça. Ótimo. Isso a gente não precisa de prova disso, isso é o nosso dia. Mas será que com tudo isso podemos realmente se tornar pessoas melhores e a nossa prática volta a ser, está em sintonia com a essência da nossa alma e não sofre dessa disputa, dessa briga que acontece na nossa mente? Qual que é a garantia e qual que realmente é a base de poder controlar nossa conduta para sempre ser ouro puro? Sobre isso, se Deus quiser, na continuação, amanhã, se Deus quiser. Mas uma coisa já podemos perceber. A partir de hoje, já entramos mais na prática. Já sabemos de antes, nós não podemos exigir de mais ou de menos. Mas o que isso significa nas palavras mais simples? Vimos hoje o início. Amanhã e durante a semana vamos aperfeiçoar esse plano até que ninguém vai dizer, não sei o que eu tenho que fazer. Não sei o que cabe a mim. Nós vamos saber. E vamos saber, nós vamos agir. Um bom dia para todos e muito sucesso. E lembram, positivos e com alegria. Bom dia para todos.